Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi, espaço onde nós repercutimos um pouco os acontecimentos de economia e de política internacional dos últimos dias, da última semana. Tudo bem, Tanguy? Tá com a cara tranquila, descansado? Tô bem, tô tranquilo, descansado, Daniel. Subiram os juros aí, porra, né? Aquele lance do rentismo, a gente já deixa o dinheiro parado, vai ganhando dinheiro. E o dinheiro rende, que é uma maravilha, é uma coisa linda. Eu queria que você falasse, Daniel, que a gente já fez até a live mais cedo hoje, de tão ansioso que você tá para falar sobre o Copom. Fala, Daniel, comenta com a gente o que vai acontecer agora com o Brasil, qual o rumo que a gente vai seguir, se as coisas vão dar certo daqui para frente. Tanguy, eu gravei uma coluna ontem aqui no Petit Jornal falando sobre a alta de juros que aconteceria hoje. A alta acabou sendo até mais forte, não foi de 0,5%, acabou sendo de 0,75%. Mostrando aí a preocupação do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central com a alta da inflação no Brasil. Mas o Brasil, Tanguy, é uma jabuticaba. Por que o Brasil é uma jabuticaba? Porque o Brasil conseguiu ser um fenômeno. Ele está aumentando os juros no momento em que o juro está no chão, no mundo todo, né? Porque está todo mundo preocupado em estimular a economia e tal. O Brasil conseguiu ter inflação num momento em que o dólar está subindo e quando ele deveria estar caindo pelo fato do Brasil ser um grande exportador de alimentos e os alimentos estarem caros. É fantástico, cara. É sensacional. O nome disso... Não, você está sendo injusto com o nosso querido ministro. O nome disso é política anticíclica. Ah, entendi. Explica aí, é uma política anticíclica ou não é? Fala a verdade. Nesse caso, a alta dos juros é uma política anticíclica para tentar evitar a pressão inflacionária, anticiclo inflacionário. Mas eu acho impressionante, porque como a moeda brasileira ela se desvalorizou mais do que a moeda de Mianmar, como ela se desvalorizou mais do que a moeda da Argentina, a pressão inflacionária vem muito do câmbio somado ao aumento do preço internacional dos alimentos e dos combustíveis. Quer dizer, tudo isso junto e somado dá uma superinflação no Brasil, dentro de um contexto em que nós deveríamos estar mais preocupados em manter juros baixos para tentar acelerar a retomada. Veja bem, o Banco Central ficou sem alternativa mesmo. A inflação no Brasil está muito alta e aumentar um pouco a taxa de juros é uma forma até de conter a escalada do dólar, é uma forma de tentar conter um pouco o processo inflacionário. O juro no Brasil vai continuar muito baixo, 2,75% ao ano é menos do que a inflação. Quer dizer, não dá para dizer que o Brasil voltou a ter juro alto de forma alguma. Mas é uma inflexão importante, mais de quase 6 anos, né, que o Brasil não aumentava a taxa Selic, e é uma inflexão que acaba vindo, e viria mais cedo ou mais tarde, por conta desse ambiente absolutamente confuso, incerto e inseguro que a economia brasileira representa. Um mundo cheio de liquidez, o Brasil sendo exportador de alimentos no momento em que os alimentos estão caros, e o Brasil tem dificuldade de trazer dólares para cá, Tanguy, porque está isolado, porque é visto com maus olhos internacionalmente, é visto como um país incerto, inseguro, e que agora se tornou epicentro da pandemia da Covid-19. Pois é, Daniel. E aí, assim, a gente já pode até avançar para o próximo ponto da pauta aí, Daniel, que é a questão da troca de ministros, né? Como é que você leu isso aí do ponto de vista, pelo menos, econômico da coisa, né? Com troca de ministro da parte da saúde, deixando bem entendido. Eu achei muito interessante, eu até falei sobre isso na Globo News, a autoestima do Pazuello, né? O Pazuello na saída, fazendo uma entrevista, apresentando planilhas e planejamento das vacinas, como a gestão dele tinha sido maravilhosa. Eu achei de uma autoestima impressionante. Sabe qual foi a impressão que eu fiquei, Daniel? É o camisa 10 do time que foi negociado pra Europa. É isso. Eu tô saindo não é porque o trabalho foi ruim, não, hein? Eu tô saindo porque eu tô valorizado pra caramba aí e o cargo já não está mais à minha altura. Foi essa impressão que eu fiquei, juro pra você. Porque, assim, a população vai ser toda vacinada em 3 meses. É isso. Né? Pelo discurso. Não, ele apresentou lá uma planilha com 526 milhões de doses sendo disponibilizadas no Brasil até dezembro. E eu fiquei olhando a planilha. Eu gosto de planilha, né, Tanguy? Você sabe, eu tenho essa queda por planilhas. Eu fiquei olhando com um pouco mais de cuidado. E aí eu reparei que tem vacinas que vão ser entregues ainda esse mês que não tem fase 3 de testagem. Eu não sei, de repente vai acontecer um milagre aí, né, cara? Vai acontecer um processo acelerado e as vacinas vão passar pela testagem
a fase 3, vão passar pela Anvisa e vão ser distribuídas para a população. O calendário não para em pé, Tanguy, é isso que eu quero colocar. E o Brasil muito provavelmente será vacinado massivamente ao longo do ano de 2021, o que faz com que o ano de 2020 seja perdido, né? 2021 seja perdido, né? O Brasil vai ser vacinado massivamente em 2022, o que faz com que 2022. O ano de 2021 seja perdido, do ponto de vista econômico. Mas assim, essa planilha eu já acho que ela é um avanço, né? Até outro dia, a política pública brasileira é baseada em cloroquina, né? Assim, vacina que está na fase 2 já é vacina, né? Já é alguma coisa minimamente mais científica. Daniel, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Se você se considera um cara corajoso. Você muito. Se considera um cara muito. Bravo, assim, um valente, cara que... Sou. Valente, sou. Que... Sou muito. Porra, enfrenta as adversidades e tal. Mas tem um cara que é maior que você, Daniel. Quem? Joe Biden foi dar uma entrevista hoje e aí o repórter perguntou: o senhor considera Vladimir Putin um assassino? E ele disse: sim. Esse é brabo. Rapaz. Esse disse numa entrevista. Rapaz. O Joe Biden vai tomar chá? Eu acho que Putin é um assassino. Acho que o Biden não devia mais tomar chá na vida. Não, nunca mais. O Biden não devia mais sair de casa. Mas foi isso, Daniel, assim, me chamou muita atenção, assim, porque... não é normal, ele, né? Ele vem falando... Não é normal. Ele vem falando desde a campanha eleitoral que ele quer trabalhar com Putin, que ele sabe o que a Rússia... Eu gravei uma coluna sobre isso tem uns 2 meses, né? O primeiro telefonema que eles deram, o Biden fez uma série de críticas ao Putin e tal, disse que tem uma série de coisas que o Putin vai ter que responder, a intervenção, a interferência, né, nas eleições americanas de 2016, a questão do Afeganistão, né, que supostamente a Rússia estaria pagando aos Talibã para matar soldados americanos e tal, mas ficou num clima assim, ainda assim a gente quer trabalhar junto, existe um espaço para trabalhar, mas assim, o fato de você perguntar se o cara é um assassino, dizer que tá? Sei lá, mas você dizer isso como presidente eu queria deixar dos registrado Unidos, que eu não concordo com a opinião de Tanguy Bagdadi. Essa é a opinião do Petit Jornal. É a opinião do Tanguy. Editorial. Não, opinião do Tanguy. Editorial do podcast. Você sabe que eu sou valente, eu sou um cara valente, eu tô aqui discordando de você valentemente. Bravamente discordando. E aí, Daniel, assim, isso acontece no momento no qual o Biden ele tá tendo que tomar algumas decisões importantes com relação ao cenário no Afeganistão. Só para lembrar, isso a gente falou bastante no ano passado, o Trump ele queria aquela cartada final da política externa no finalzinho do ano passado e ele prometeu que ia evacuar completamente os soldados americanos que estão no Afeganistão. É uma das guerras mais longas da história dos Estados Unidos, se não me engano, a mais longa já tem, são 21 anos já de guerra, 20 anos de guerra, né, agora, e garantiu que ia fazer a evacuação completa até o dia 1º de maio. Sem levar em consideração que 1º de maio ele já não é mais o presidente, ou seja, ele deixa essa bucha para o Biden. E o Biden está dizendo, olha, eu não sei não, cara, porque o acordo que o Trump fez não é exatamente um acordo dos mais sólidos, mais certinhos e tal. Então tem uma série de coisas a serem negociadas ainda. A gente explorou, isso leva a gente explorou Biden... esse acordo no curso sobre o Oriente Médio, né? No curso sobre o Oriente Médio, no Petit Cursos. Exato. Falamos sobre isso, e aí, assim, o Biden tá dizendo, olha, talvez tenha que ser renegociado, e aí o Talibã já falou assim, ó, se for para renegociar, eu vou voltar a fazer ataque, vou voltar a explodir tudo e tal. E tem a preocupação que então, qual é a situação do Biden? Se ele não sai, o Talibã diz que abandona as negociações e volta a fazer ataques. Mas se ele sai correndo no dia 1º de maio, é provável que a violência volte, né? Que a gente tem um cenário de reescalada da violência. Então, é uma situação muito difícil que os Estados Unidos estão. No meio dessa situação, o Putin falou, ô Estados Unidos, é criança, o Afeganistão é muito longe para você, eu já conheço aquilo ali tudo com a palma da minha mão. Faz o seguinte, vamos fazer uma conferência lá em casa. E está acontecendo nesse momento uma conferência em Moscou que envolve o governo afegão, a oposição afegã, o Talibã, os Estados Unidos, a Rússia e a China, para tentar negociar isso tudo dentro da Rússia nesse momento, ou seja, a Rússia apadrinhando essa negociação, claramente tirando a importância dos Estados Unidos, e a proposta russa é uma proposta de criar um governo de transição. Então, nem uma coisa nem outra, nem são os Estados Unidos simplesmente saindo e entregando o poder na mão de quem estiver lá, e tampouco deixando quem está lá no poder também. Vão fazer um governo de transição, incluindo todo mundo, e a gente vê o que dá, né, daqui para frente. E aí os Estados Unidos ficam numa posição difícil, porque os Estados Unidos concordam com essa posição.
Só que agora, concordar com essa posição significa concordar com o Putin, que o Biden acabou de chamar de assassino em rede, não é nem nacional, em rede internacional. Então, só pra gente ver como é que o Trump, ele de fato deixou uma casca de banana horrorosa pro Biden, porque ele fez uma série de promessas para conseguir aquele grande trunfo de política externa ao sair do governo, mas na prática isso coloca o interesse americano numa situação bastante complicada também. Agora, conhecendo a história do Afeganistão, a chance desse governo transitório se tornar permanente é enorme, né? É enorme, e a chance de daqui a 15 anos alguém falar assim, gente, não dá mais, pô, os Talibã estão dominando lá, a Aliança do Norte, que a gente fala muito, né? A Aliança do Norte é um grupo aliado dos Estados Unidos, o pessoal deve falar assim, deve ser super moderado. É nada, assim, é um grupo islâmico radical também, talvez isso não seja pior que o Talibã, que aí também convenhamos, né? Mas a gente tem uma situação no Afeganistão que é bizarra, que é, por exemplo, o Talibã dizer que tem que ter um acordo com ele para ele evitar a chegada do Estado Islâmico. Olha que loucura, Daniel. Eles fazem um acordo comigo, porque senão quem vem aí, você sabe, né? Estado Islâmico... Pelo menos comigo você dialoga, né? Pelo menos comigo você dialoga. Pelo menos comigo você sabe que eu explodo menos e tal. O Estado Islâmico, ele degola as pessoas, é pior. Sequestra. Então, olha a situação do Afeganistão. E aí, assim, se o pessoal tá perdido com relação ao Afeganistão, tá certo. Tem que estar perdido mesmo, porque o Afeganistão é complicado de entender. Só para lembrar que no curso que a gente deu, o primeiro curso desse ano, agora 2021, foi um curso chamado Utopias. Utopias e Realidades do Grande Oriente Médio. Uma das aulas foi exatamente dedicada ao Afeganistão. O pessoal que fez a aula, Daniel, disse que saiu meio zonzo, né, da quantidade de informação, mas o objetivo era exatamente a gente conseguir entender esse momento atual, e isso está acontecendo agora, portanto, é como se fosse a continuação da aula que a gente deu, né? Esse cenário de negociação agora, a continuação da aula que a gente deu no início desse ano. Agora, Tanguy, falando sobre Biden, temos aí o pacotão de 1,9 trilhão de dólares, que envolve cheques, em média, de $1.400 para os agraciados pelo pacote. Tanguy, recebeu 1.400 doletas na tua mão, o que você faz? Porra, Daniel, 1.400 doletas eu não trabalho nunca mais na vida. 1.400 dá quanto em reais, cara? Deve dar uns 80 mil, né? Pela cotação do câmbio de hoje, 80 mil reais. Aposentadoria, pago o INSS. Mas o fato é que esse pacote, existe a expectativa dele gerar, veja você, um superaquecimento da economia americana. Porque o processo de vacinação nos Estados Unidos tá muito veloz, né? O Biden cumpriu a promessa de vacinar 100 milhões de americanos na metade do tempo. Ao invés de 100 dias, ele fez isso em 50 dias. Então, a reabertura da economia americana é vista já como uma realidade. Você já tem, inclusive, ligas de esporte vendendo bilhetes para estádios com público no verão no hemisfério norte. Então, existe aí uma expectativa de que a economia americana vai se recuperar muito rápido. Aliás, já está se recuperando, está gerando centenas de milhares de empregos por mês. E isso é, sem dúvida nenhuma, impressionante. Agora, o lado ruim, se é que se pode colocar nesses termos, é que com esse pacote a economia americana pode superaquecer, estimulada pelo consumo que esses cheques proporcionam na mão da população, e isso pode virar inflação, né, Tanguy? Quer dizer, pode dar uma desorganizada na economia americana no médio prazo. Quer dizer, não seria algo para o próximo mês, nem para daqui a 2 meses, mas pensando no segundo semestre de 2021, a gente poderia ter uma economia americana inflacionada e, eventualmente, juro nos Estados Unidos subindo para conter essa pressão inflacionária. O que, claro, dá uma travada na recuperação global, porque o juro americano é a referência do sistema financeiro internacional. Então, olha que loucura. Pode acontecer, e esse cenário não é muito improvável, não é nada absurdo, que a economia americana se recupere antes de todo mundo, porque o processo de vacinação foi veloz, se recupere tão rapidamente que superaqueça e fique inflacionada, e aí os americanos aumentam o juro e travam a recuperação do resto do mundo que não se recuperou ainda. De todo mundo. É impressionante como essa pandemia ela muda semana a semana, quer dizer, porque como as informações elas são muito difíceis, né, de serem obtidas, porque existe uma questão sanitária envolvida, o tempo todo você toma decisões meio no escuro que podem gerar efeitos colaterais sobre a economia local e global alguns meses à frente. Agora, Daniel, a gente já vem falando, isso não é do ano passado, a gente vem falando já há 2, 3 anos, que os Estados Unidos deviam ter uma política econômica muito expansionista, né? Uma política monetária expansionista, de colocar muito dinheiro na rua. A pandemia muda o cenário, porque isso na prática tudo bem, um pacote muito grande, mas num momento de recessão perigosa também.
como é que a gente relaciona isso, esse momento de liberação de quase 2 trilhões de dólares, com o que acontecia antes, que era também liberação de muito dinheiro e que não gerava inflação? Na prática, os Estados Unidos não tiveram inflação alta. Não gerava inflação porque boa parte desse dinheiro acabou sendo para socorrer o sistema financeiro americano, uma prática que veio desde a crise de 2008. Então, na prática, essa política monetária expansionista nos Estados Unidos, ela gerava muito o que se chama de inflação de ativos. Ou seja, ouro sobe de preço, commodities, ações e tal, mas a economia real acaba não sendo tão impactada porque a política monetária estava muito canalizada para o sistema financeiro, para socorrer os bancos que vinham em dificuldade depois da crise de 2008. O pacote do Biden, nesse sentido, ele é um pouco diferente, porque ele vira consumo na veia e expansão de demanda que talvez não seja acompanhada por expansão de produção, por expansão de oferta na mesma velocidade, o que pode pressionar a inflação. Então, existe aí uma certa diferença em relação ao que vinha sendo feito antes e um maior risco inflacionário nesse momento atual. Claro que a ajuda é importante, um pacote anticíclico é super bem-vindo, ninguém questiona isso, a dúvida é o tamanho deles. Talvez o tamanho dele tenha sido excessivo, até porque ele já foi o segundo pacote, depois do pacote do Trump, que já tinha sido de 2 tri. 2 tri mais 1,9 tri, quer dizer, 2 pacotes muito robustos num período relativamente curto, com uma economia que talvez se recupere mais rapidamente do que se esperava. Quase 4 trilhões de dólares injetados na economia, isso é muito impressionante. Você tem que reescrever todos os manuais de economia. Tá tudo desatualizado, a pandemia muda absolutamente tudo. Espero que os economistas não estejam fazendo podcast por aí, estejam estudando isso para escrever, né? Para tentar explicar para as gerações futuras a zona que está acontecendo. Daniel, estamos tendo no Canal da Mancha a Guerra das Vacinas. Guerra das Vacinas? União Europeia é a Guerra na água? das Vacinas. A guerra na água, Tang? É marinha? Não, foi uma figura de expressão. Foi uma metáfora? É uma metáfora? Entendi. Eu achei que tinha ficado bom, mas... Achei ruim. Não ficou... Achei ruim, assim. Achei ruim? Achei ruim. Bom. Tá bom, mas continua. Tá bom. Não, mas tudo bem, eu vou continuar com a informação mesmo assim. Nota 6. A Guerra das... Nota 6 para sua metáfora. Nota 6, tá bom. A Guerra das Vacinas, ela vem sendo travada entre o Reino Unido e a União Europeia, porque está rolando um ressentimento, particularmente por parte do bloco, que está dizendo que havia um certo gesto de boa vontade, né, por parte do bloco europeu de ceder, né, no momento em que ela teve as vacinas na mão, teve uma produção de vacinas mais acelerada, ceder vacinas, ceder doses para o Reino Unido. Principalmente aquelas vacinas da Pfizer e da BioNTech, né, que são produzidas no bloco europeu, né, uma vez que a BioNTech é alemã. E, de fato, numa fase inicial, a Pfizer e a BioNTech, né, venderam vacinas para a União Europeia e várias dessas vacinas foram cedidas para o Reino Unido. E, nesse momento, a União Europeia está cobrando que o Reino Unido faça o gesto de boa vontade de volta, né, cedendo principalmente as vacinas da AstraZeneca. A gente teve, naturalmente, uma polêmica com a AstraZeneca essa semana agora. Vários governos europeus pararam a vacinação, porque a gente está tendo alguns episódios aí de efeitos colaterais e tudo, mas apesar disso há uma preocupação porque de fato não estão chegando, as vacinas não estão chegando do Reino Unido de volta para a União Europeia e atualmente a gente tem uma diferença já grande de vacinação. O Reino Unido já deu 40 doses de vacina para cada 100 habitantes. É claro que, sendo vacinas de 2 doses, a gente tem que chegar a 200, né? Para cada 100 pessoas tem que ser 200 doses. O Reino Unido já chegou a 40, o que é significativo. A União Europeia chegou a 11. Né? Assim, claro que a União Europeia, a gente está falando sobre 500 milhões de pessoas, então é mais difícil vacinar todo mundo, mas a União Europeia começou a ameaçar, inclusive, parar de ceder vacinas. Então, assim, se eu tiver vacina aqui também, eu não vou ceder nada, você que se vire aí somente com as suas, e a gente vai ver, portanto, um cabo de guerra para saber quem é que vai ter mais dose para lá e para cá. E quem diria, Daniel, a União Europeia ameaçou até mesmo passar a desrespeitar a propriedade intelectual das vacinas produzidas pela AstraZeneca. Então está começando a dizer, olha, se vocês não começarem a cooperar, eu vou começar a produzir com a fórmula de vocês aqui e vocês vão ter que se virar. Só deixando claro, a União Europeia é um país que, por exemplo, na OMC,
fala o tempo todo contra a quebra de patente. Então, assim, propriedade intelectual para a União Europeia é algo sagrado. Até porque a União Europeia é cheia de patentes, né? Ela tem muito a perder. Ela tem muito a perder, claro. Mas isso apenas demonstra que a gente tem, de fato, assim, um rancor bastante grande nessa relação bilateral. A gente já teve, eu falei sobre isso semana passada, ou 2 semanas, não lembro agora, né, de outras tensões ali na questão da Irlanda, onde é que vai ficar a fronteira e tal. Então, esse Brexit é um divórcio recente, não muito bem superado ainda. A gente já tem rusgas para cá e para lá. E como a gente vinha falando agora há pouquinho, você comentou bastante, vacinar bastante tem um impacto econômico grande, né? Aquele que vacina mais é aquele que se recupera mais rápido. Então me parece que você tem um Reino Unido falando assim, ó, porra, depois eu me resolvo com a União Europeia, deixa eu vacinar quem eu puder aqui para a economia começar a voltar para a normalidade e depois eu ajudo a União Europeia como der. E a União Europeia me parece que está percebendo isso. Pô, você está querendo se salvar aí e vai deixar a minha economia aqui para trás, enquanto você dispara na frente, e todas essas questões que estão pendentes do Brexit envolvem também um certo poder de barganha. Se eu estou com a minha economia muito para trás, eu perco poder de barganha, e o Reino Unido naturalmente está tentando salvar o dele. Mas só para a gente saber que esse é um assunto que provavelmente nas próximas semanas vai continuar reverberando, e para a gente tentar imaginar como é que o governo de Boris Johnson reage a essas ameaças que foram feitas pelo alto escalão da União Europeia no dia de hoje. E eu imagino que politicamente a União Europeia tem uma preocupação também, que é a seguinte, né? Puxa, se o Reino Unido vacina mais rápido e retoma a sua economia mais rapidamente, vai dizer, olha, consegui porque saí da União Europeia. Veja você, olha como eu estava certo em realizar o Brexit. Acho que esse tipo realmente de posicionamento dos britânicos, de potencial posicionamento, deve gerar calafrios nos líderes europeus, né? Porque você acaba que na próxima eleição que tiver em qualquer país que seja, vai ter uma galera falando assim, porra, eu ainda tô aqui em lockdown, não fui vacinado, situação difícil, os britânicos já estão. Pô, de repente eu vou votar aqui num partido anti-Europa, né? E isso pode, portanto, trazer outros Brexits, né? Por aí, outras versões do Brexit em outros países. De fato, a preocupação política está presente também. Temos mais pauta, Daniel? Quer falar sobre a abertura da economia aí aqui no Brasil? Programa de vacinação? Acho que isso a gente já explorou, né, Tang? A gente falou sobre o programa de vacinação e a planilha do Pazuello. O Brasil tá vivendo aí um drama nessas últimas semanas e claro que, além de todo o impacto humano, de vidas humanas que são perdidas e que não são recuperáveis, existe também o impacto econômico. Claro, você acaba sendo obrigado a fechar a economia, acaba sendo obrigado a fechar atividades e, consequentemente, o ano de 2021 vai gradativamente sendo perdido porque não há no Brasil um processo de vacinação contínuo, massificado e em velocidade. Então, isso é um risco enorme que a economia brasileira está experimentando e, infelizmente, parece que o Brasil, nessa corrida sobre a qual a gente vem falando há muitas semanas, de quem vacinasse primeiro ia retomar primeiro, o Brasil está ficando para trás nesse processo. Maravilha, Daniel. Vamos deixar o agradecimento aí aos apoiadores. Se você está ouvindo aí aqui no Instagram, se você está ouvindo no Spotify, se está ouvindo em qualquer a plataforma, né, de podcasts, é gratuito porque tem os apoiadores que chegam junto com a gente, né, Daniel? Se quiser se tornar apoiador, como é que faz? Dá uma dose de vacina pra gente, o que mais? Vai lá no site do Petit, petijornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Lembrando que o Petit não tem nenhum conglomerado por trás, não tem nenhuma produtora por trás, é um projeto mantido exclusivamente pela generosa ajuda de nossos apoiadores, a quem nós agradecemos e deixamos um fraterno abraço. E chamar também o pessoal para conhecer o nosso portfólio de cursos e aulas gratuitas. Aí tem um outro site, né, que é o petcursos.com.br. Lembrando que a gente começou recentemente mais um curso do Petit Jornal, tem tido um em cima do outro, né, Daniel? Então, assim, o portfólio está cada vez mais diversificado, cada vez mais interessante, vale a pena dar uma olhada lá. Os cursos são bem baratos, então vale a pena realmente dar uma olhada lá, porque eu tenho certeza que algum curso vai te interessar. E o curso atual fala sobre tecnologia, né? O mundo mudou e fomos atropelados. Já tivemos uma aula na qual a gente fala sobre como é que a tecnologia muda a forma pela qual a gente consome. E na aula passada a gente falou sobre como é que o próprio foco de inovação mudou. Saiu do Ocidente e passa a ser a Ásia. Então a aula passada, né, foi ontem, terça-feira. Aliás, as aulas sempre às terças-feiras, 21 horas, foi sobre a Ásia. E a próxima aula, o que é, Daniel? É sobre o vírus italiano, Tanguy. A gente vai explorar como a tecnologia está interferindo na dinâmica política.
com práticas que surgiram na Itália, né, no início dos anos 2000, se espalharam para o Reino Unido do Brexit, para os Estados Unidos de Donald Trump e para outras partes do mundo. A gente vai ver como é que surgiu isso e como é que as redes sociais e a tecnologia passaram a ser uma fonte de poder político bastante importante. E o Daniel, que é bravo e valente, ele quer falar na última aula ainda sobre o Brasil. Quer botar o dedo na ferida e falar como é que isso está se reproduzindo aqui no Brasil. De novo, para você se inscrever, acessa lá petcursos.com.br. É isso, Daniel? É isso. Maravilha. Até semana que vem, então, gente. Abraço. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.